Opa, beleza? Então vamos falar um pouquinho aí do endividamento, né, do Japão. O Japão que é um dos países mais endividados do mundo. E aí a gente se pergunta, né, como é que um país tão endividado quanto o Japão ainda tem crédito, né, no mercado. Então a dívida pública no Japão, ela está em 258% do PIB, que dá um montante aí de 9 trilhões de dólares, né, o valor da dívida, sendo que o PIB do Japão é pouco mais de 4 trilhões, 4,9 trilhões, se eu não me engano. E a dívida pública é o dinheiro, né, que o governo empresta para investidores privados ou até ele pega emprestado, né, de investidores privados ou em outro país ou em outros países também, né. Tudo para poder financiar aí o déficit fiscal, que é o caso no caso quando o governo gasta mais do que arrecada, né. Então, por exemplo, assim, o governo lá ele tem receita, né, que vem basicamente dos impostos, e tem os gastos que são ali gastos com saúde, educação, aposentadoria, pensões, né, salário de servidores, etc. E quando esse gasto é maior do que a receita, ele gera esse déficit, né, que acontece quando o gasto é maior do que a arrecada, né, gera um déficit, e esse déficit, para cobrir esse déficit, ele precisa fazer empréstimos, né, e isso vai acumulando ao longo do tempo, que se torna a tal dívida pública, né. Outra opção seria o governo imprimir dinheiro, mas imprimindo dinheiro gera inflação por conta da questão da demanda de moeda, né, um excesso, né, de moeda no mercado vai gerar aí o efeito da inflação, que é muito danoso aí para qualquer país. Mas quem assim empresta dinheiro pro governo, né? Pode ser qualquer um, né? Qualquer pessoa, por exemplo, hoje pode emprestar dinheiro para o governo. Por exemplo, o governo, quando ele precisa, né, superar esse déficit, ele emite títulos da dívida, né? Então, trazendo aqui pro Brasil, por exemplo, ele gera esse título com vencimento futuro, né? E aí ele promete para você lá naquele espaço de tempo pagar para você o valor que você emprestou mais os juros, né? E basicamente hoje, por exemplo, no Brasil, um quinto somente do que ele empresta está com investimento em estrangeiro, no caso do Brasil, e o restante está dentro do próprio país, né, para pessoas físicas, bancos, né, títulos de previdência, fundos de previdência, etc. É com essa galera aí que tá os recursos, né, da dívida. A pessoa física, por exemplo, ela pode emprestar através do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto ele é um título dessa dívida do governo que ele garante até um certo determinado valor ali, ele garante o teu retorno pelo fundo garantidor de crédito. Né? E quando você compra títulos do Tesouro, você consegue investir mais, consegue ter um retorno maior do que você teria, por exemplo, na poupança, né? Que é hoje considerado aí o pior investimento. Então, há um risco, né, do governo dar um calote, por exemplo, que no caso até do Brasil é pouco provável por enquanto, né? E também no caso do Japão é bem improvável também isso acontecer, porque no Brasil, por exemplo, o Brasil tem mais reservas, né, e controle das contas públicas hoje em dia, que melhorou muito com a lei de responsabilidade fiscal. E no caso do Brasil, a gente não tem mais aquele período de hiperinflação que a gente viveu lá nos anos 90, né, finalzinho dos anos 80, né, para começo de 90, onde havia aquele descontrole total dos preços, então era um país instável, né. E além disso, o perfil da dívida também mudou muito, porque até 2002 o Brasil tinha 46% da dívida indexada pelo dólar, né? Ou seja, quando o dólar oscilava muito, a dívida variava também, isso também poderia sair do controle. E hoje apenas 5% da dívida, no caso do Brasil, é indexada pelo dólar. Então a dívida no Brasil hoje chega a 8 trilhões de reais, que dá aí 74% do nosso PIB, e sendo que já chegou a 87% em 2020 na época da pandemia. E aí o governo anterior deixou aí na casa de 73%, agora já está em 74%. Então, comparado com o Japão, que é de 258%, né, do PIB, parece que a gente está muito melhor, né? Mas só que não, porque a diferença entre o Japão e o Brasil é gritante, né? É óbvia, e a relação está principalmente na questão de confiança do investidor, que por isso que o Japão ele pode ter uma dívida muito alta, pois os investidores eles têm muita confiança que vão receber, né? Diferente que acontece no Brasil, né? Se fosse uma situação no Brasil, por exemplo, de bem menos dívida, sei lá, metade disso, no caso do Brasil, já seria um caos, porque todo mundo já ia querer provavelmente sacar o dinheiro, porque a ver que o país tem menos segurança assim para poder quitar, e o medo de um calote geraria aí uma sacagem massiva de recursos, né? E o país acabaria até quebrando, né? Então, mas voltando para o Japão, a situação do Japão na dívida pública de 258% não é algo desesperador. Por exemplo, vou olhar os outros países que têm dívida mais de 100%. A gente tem, por exemplo, Sudão, que tem 151% da dívida, Itália, 140% da dívida, 140% do PIB, né, a dívida da Itália. Nos Estados Unidos é 122%, na França 111%, aí no Brasil 74%, no Japão é o maior de todos, aí com 258% do PIB, que dá 9 trilhões de dólares. Então, no caso do Japão,
É possível, pois quem presta dinheiro para ele confia, né, que vai receber, como a gente já falou. Então eles confiam que no dia do vencimento vai estar o pagamento lá. Isso não ocorre com países pobres, né, ou com política instável, né, política pública mais instável. E a principal razão para essa dívida e também para a estagnação econômica, né, que o Japão vive desde a da década de 90, é que os japoneses eles preferem guardar dinheiro ao invés de gastar. Esse é um ponto, e a economia para crescer ela tem que aumentar o gasto interno, e as empresas também são resistentes em gastar, então o governo ele precisa estimular o mercado interno. E para o Estado gastar muito, ele precisa também contrair dívidas, né? Então quando supera a questão das receitas, né, a necessidade de gasto, ele precisa suprir esse gap aí fazendo dívidas. Então no Japão funciona mais ou menos assim, as empresas pagam o salário do funcionário, o funcionário compra títulos dessa dívida, né, porque ele prefere guardar do que gastar todo o dinheiro dele, que é um empréstimo que ele faz para o governo, depois o governo reinveste esse dinheiro na economia, né, estimula as empresas, os negócios, isso volta para as empresas, que volta para os funcionários e fecha esse ciclo da dívida, e a dívida vai só aumentando. Né. Só que é uma dívida meio que controlada, né. O Japão também tem devido assim, a expectativa de vida alta do japonês, né, uma capacidade alta de continuar trabalhando, e por outro lado também força os gastos do governo, né, com a aposentadoria, porque aumenta, né, quanto mais pessoas idosas, o gasto com a aposentadoria é elevado, também saúde eleva muito, né, são os dois gastos mais altos aí que contribuem aí para o nível de endividamento do país, e o dinheiro também da aposentadoria também é uma coisa que não é suficiente, então gera esse ciclo, né, da pessoa. Inclusive tem um vídeo que eu vi aí outro dia passando pelo YouTube, que o rapaz ele mostra aí que tem muito, o governo ele tem incentivos para dar emprego para idosos, para estimular, né, estimula que as empresas façam isso para poder manter uma renda extra, né, para esses idosos, porque o valor da aposentadoria é insuficiente, né, para manter, né, essa população. Então, mas dá serviço simples, tipo sinalizando rua, tal, né, coisas que o idoso pode fazer. Então você vê lá 2, 3 idosos ali sinalizando uma obra que a prefeitura está fazendo, você vê 2, 3 idosos ali em volta ali com aquelas lanterninhas sinalizando. É uma forma do governo manter eles ocupados, né, recebendo alguma coisa para não passar por dificuldade. E mesmo assim, os investidores, no caso, eles continuam confiando e emprestando dinheiro para o Japão, o que acabou levando assim essa dívida do Japão chegar nessa situação. Foi primeiro, começou lá na crise financeira de 1990, que houve uma queda enorme na Bolsa de Valores. Quando fechou o ano de 2000, aí, o Japão já tinha uma dívida maior do que 100% do PIB. Em 2010 já tinha 200% acima do PIB. E agora aí nós estamos em 258, então tem que ter uma desacelerada, né? Mesmo assim a dívida ela vem pouco a pouco assim crescendo. E teve também vários eventos aí que fizeram com que o governo gastasse mais, que por exemplo a recessão de 2008, 2011 teve o terremoto e o tsunami de Fukushima, que o governo foi obrigado a gastar, né, para poder socorrer as vítimas, reerguer o país, e isso também contribuiu para o aumento da dívida. E para fechar o ciclo, a Covid-19, que também tudo isso resultou num superendividamento, né. E aí o governo faz isso, que eu comentei, ele vende títulos, né, com a promessa de devolver esses empréstimos com juros no futuro. Só que o risco é baixo no caso do Japão, porque ele tem baixo risco de quebrar e declarar moratória da dívida, porque tem que no caso assim, declarar moratória da dívida, teria que prorrogar os pagamentos e renegociar, etc. Mas porque os mercados, eles, quando vivem incertezas, né, e optam por rentabilidade menor e segurança maior, eles procuram países como o Japão, né, que pagam juros muito baixos, inclusive até negativo, ou seja, o governo ele cobra para guardar o seu dinheiro, que até parece meio insano, tipo, como que eu vou investir no título do governo sabendo que eu vou perder dinheiro? Mas o japonês faz isso, ou seja, o governo ele tem essa confiança que o governo vai devolver, mas contratualmente está lá que ele vai devolver menos do que emprestou, porque quando você fala em juros negativos, que hoje está em menos 0,1% a taxa de juros no Japão, ou seja, a cada 100 ien que você aplica no governo, ele fica com 10 centavos, né? Ele não te dá 10 centavos, ele fica com 10 centavos. Então por que você empresta, né? Acontece que no custo para manter um dinheiro na conta corrente, né, no Japão é maior do que comprar a dívida por conta das taxas bancárias. Então por conta dessa questão também cultural, né, do japonês, que também tem muito medo do futuro, de ficar idoso e não ter dinheiro, então mesmo assim eles preferem guardar o dinheiro a gastar, né, e o governo, e mesmo que tenha que pagar um pouquinho, mas ele sabe que o dinheiro está lá guardado, e o governo por sua vez ele vai reduzindo cada vez mais as taxas de juros para justamente incentivar o contrário, né, que é o consumo para a economia poder girar. E outra razão é que os juros eles podem cair ainda mais. Então quem compra hoje uma taxa de juros, sei lá, já negativa, ainda tem a ideia de que os juros podem cair ainda mais.
E se os juros caem, o preço do título que você comprou ele sobe, então quem comprou antes da queda pode ter um retorno financeiro, né? Isso é acho que poucos devem olhar por esse lado, a maioria mesmo quer ali ter uma segurança de poupança mesmo, ter uma reserva mesmo, né? Mas há também essa possibilidade de, se você resgatar naquele momento, você ter um ganho, né? Entre uma taxa de juros diferente. Mas para cair ainda mais, teria que haver um medo, né? De uma piora na situação econômica do país para fazer com que esses juros caiam ainda mais. Outra opção que os japoneses têm seria fazer investimentos, né? Procurar rendimentos maiores, ou seja, investir em títulos, por exemplo, no exterior, como os ETFs, que são opções de empresas estrangeiras que você pode negociar de outros países, né, que são negociados na bolsa. Então, por exemplo, você pode comprar ações do Facebook, mesmo estando no Brasil, através de um ETF. E assim, da mesma forma, o japonês ele também pode fazer isso lá no Japão. Ou também investir em imóveis, porque imóveis é uma questão até interessante. Por exemplo, no Japão tem, até agora, puxando parênteses aqui para o investidor que está buscando imóveis no Japão, o Japão tem casas ultra baratas, que são as chamadas casas Akiya, ou seja, que são casas que foram abandonadas. Não sei bem a razão dessas casas abandonadas, mas acredito que seja por conta de como essa população está envelhecendo e tem poucas pessoas que têm filhos, às vezes não deixam herdeiros ali, e a casa acaba, a pessoa morre, não tem para quem doar, para quem herdar, essa casa fica ali abandonada, ou a família está tão pequena e tem casa em outros lugares que não consegue tomar conta, né? E acabam, dependendo da região, você ter casas aí bem baratas. E as casas Jikobuken, que chamam Jikobuken, que se não me engano o nome é assim que se pronuncia, onde aconteceram mortes. E elas possuem um valor bem mais em conta, porque ninguém quer morar nelas, né? Porque são casas que são vistas aí como mal assombradas. Então o preço dos imóveis acaba ficando bem acessível para essas propriedades. Claro que você tem que tirar aí a questão, você tem que ser meio que cético, né? Não deixar influenciar. E você também tem que pensar no pós-venda depois, se você quiser vender depois, né? Porque como tem essa questão cultural, como que você compra uma casa, né, que ela é vista pela sociedade como mal assombrada, não sei o que você fala, vou morar para sempre ali, então não tem interesse de vender, mas se for vender, você vai ter que vender super barata também, porque culturalmente não vai ser possível você se desfazer tão fácil. E os preços dos imóveis no Japão aumentou pouquíssimo, né, nos últimos anos, parece que em torno de 0,8%, enquanto nos Estados Unidos aumentou 10%, né. Então hoje há um excesso de oferta de imóveis no Japão, tanto que a construção residencial acabou despencando muito por lá, despencando muito por aqui, e aparentemente os brasileiros eles podem comprar casas no Japão, não há nenhuma restrição quanto a isso, o problema está se você precisar de fato fazer um financiamento. Claro que tem algumas regras que o estrangeiro precisa seguir e tal, mas parece que não é muito complicado de você fazer isso. Mas se você for precisar de um financiamento, aí sim, tem uma série de restrições, documentação, você precisa estar trabalhando, precisa ter um visto permanente, alguma coisa nesse sentido, para você fazer esse financiamento, porque os bancos não vão querer se arriscar e emprestar dinheiro para um estrangeiro sem tantas garantias. Mas mesmo para quem quer financiar, os financiamentos são de até 35 anos, né? A taxa de juros é bem mais baixa aqui no Brasil, você tem que estar no Japão empregado e tal, e você consegue em financiamento até 65 anos, com limite de período de até 79 anos, por exemplo. Se você tem 50 anos, você pode pegar um financiamento de até 29 anos, porque 50 mais 29 vai dar os 79 anos do limite, entendeu? Então, se você pegar um financiamento aos 65 anos, você vai ter que financiar em no máximo 14 anos, então assim por diante. Antes disso, você já consegue fazer os seus 35 anos. Mas não é muito fácil para você conseguir esse financiamento. E também, assim, para quem está com interesse de investir no Brasil, no Japão, né, tem também um movimento político para tentar regulamentar a venda para estrangeiros. Então, isso pode, daqui a pouco, já não ser mais fácil, né, de você comprar um imóvel no Japão. E a taxa de juros está em menos de 2% hoje em dia. Então, para você ter uma ideia, uma casa numa região do centro, né, do Japão, em torno de 80 metros quadrados ali, você vai gastar uns 25 mil reais o metro quadrado, sei lá, 2 milhões de reais, uma casa de 80 metros quadrados. E no subúrbio você vai gastar 1 milhão e 200, 15 mil reais o metro quadrado, em média, tá? Tem casas bem mais baratas, tem essas questões das casas aí que foram abandonadas, aí você vai ter uma discrepância grande, claro. Tudo varia pela situação e estrutura da casa, mas é mais ou menos nessa média aí que gira. E um apartamento é bem mais barato. Um apartamento, pelo que eu vi, que é muito parecido com os preços do Brasil. Um apartamento no subúrbio, você consegue comprar um apartamento, sei lá, de 60 metros quadrados por 240 mil, que é o preço que você encontra no Brasil, e um apartamento num lugar mais central, em torno de 400 mil reais, mais ou menos. Eu vi até, andei pesquisando por cima, vi casas grandes, boas, assim, aparentemente boas, por 500 mil reais, 600 mil reais, mas isso
depende muito aí do local, né? Não sabia qual era o local que eu estava pesquisando, mas é interessante. Então, voltando assim para a questão da dívida, a gente deu um parênteses para falar de, dos imóveis, então voltando uma questão para a dívida pública japonesa, a maior parte também dessa dívida, que dá uma certa segurança, né, para o país, é que ela não está indexada no dólar, e sim no iene. Então, o Banco Central ele não fica muito exposto, né, às turbulências internacionais que acabam ocasionando oscilação no dólar. E quase 90% da dívida também está na mão de investidores japoneses, ou seja, além disso, parte é financiada também pelo Banco Central do próprio Japão. Então o governo não precisa ir para o exterior para pegar empréstimo, e ele consegue dentro do país, com o japonês mesmo, esse empréstimo através dos títulos que eu mencionei, e do pouco de juros que ele paga, quando paga, né, acaba voltando para o próprio governo em forma de impostos aí. Então, apesar da dívida altíssima, o Japão ele segue aí como um país poderosíssimo, né? Ele é membro do G7, junto com o Canadá, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Reino Unido, e tem aí uma das maiores reservas monetárias do planeta, né? O Japão tem hoje em torno de 1,3 trilhões de dólares, né, em reserva cambial. Comparando com o Brasil não fica muito distante, o Brasil tem 346 bilhões de dólares em reserva monetária, e aí o Brasil, por exemplo, é o sétimo e o Japão o segundo. O primeiro é a China, com 3 trilhões, o terceiro lugar está com a Rússia, com 600 bilhões, vem depois a China, em quarto lugar, com 590, depois vem Hong Kong, com 430, e em sexto lugar, antes do Brasil, a Coreia do Sul, com 426 bilhões de dólares. Então, esse cenário, né, de taxa de juros negativa de menos 0,1%, tem uma perspectiva, né, por conta da meta de inflação no Japão, que estava em torno de 1,9%, subiu para 2,5%. Então acredita-se que o Japão pode subir esses juros aí para conter a inflação. Mas diferentemente dos outros países, o Japão ele sofre muito com a deflação desde 1990, ou seja, há uma queda nos preços e uma estagnação econômica no Japão. Então salários, preços, consumo, investimento, nada tem crescido no Japão. E a deflação ela é muito mais cultural, né, do japonês não querer subir os preços. Então por isso que às vezes você encontra um preço mais barato naquela mercearia ou mercadinho japonês, porque é muito difícil e é muito cultural, né, e é uma coisa resistente do japonês em repassar aumento de custos. Isso acaba afetando em tudo, inclusive indústrias, empresas que não repassam a elevação de custos para os salários, aluguéis, preços em geral. Então o japonês ele resiste em gastar, mesmo que guardar dinheiro signifique perder dinheiro, né? Num cenário com juros negativos que o Japão vive hoje. E as empresas japonesas, da mesma forma, elas economizam tanto que acabam não gastando com seus funcionários. Ou seja, em Tóquio, por exemplo, a população ela reclama de um aumento no custo de vida, porque é uma grande cidade, então a pressão por preços ali é maior, sem receber aumento de salário. Então, só percebe, né, no dia a dia um aumento de em torno de 5%, 6% no custo de vida, e isso não é repassado aos salários. No Japão, por exemplo, se você ganha menos de $2.000 por mês, que aí dá em torno de R$10.000, né, se a gente trazer aqui para o Brasil, você começa a passar apertado, porque as escolas são do governo, mas elas são pagas, né, e com isso também o custo de vida é muito alto, né, fica muito difícil para as famílias, com essa questão do custo de vida ser alto, fica difícil para as famílias querer ter filhos, né, e difícil para o governo também fomentar a natalidade, já que o país está envelhecendo, né, nasce menos do que morre hoje no Japão. E aí as pessoas, por conta dessa questão do custo de vida, né, e os salários congelados, não tem aumento tal, e todo mundo ali no seu mesmo emprego desde quando começou, as pessoas pensam, os cidadãos eles acabam pensando duas vezes antes de ter filho, né. Então, por exemplo, a inflação em janeiro desse ano foi de 4,2%, ela foi a maior nos últimos 41 anos, e depois ela começou a cair já, e parece que está em 3,2%. Então, segundo os economistas, né, é ideal que você tenha um pouco de inflação, porque quando você tem um pouco de inflação, que um número mágico aí seria em torno de 2%, que aí com os preços subindo um pouco, eles isso ativa a economia, né? Porque a deflação ela é muito ruim, principalmente se prolongada, pois é um sinal de que a oferta, né, a oferta está maior que a demanda, existem mais produtos e serviços em excesso, né? E assim acaba desestimulando o investimento, que causa, né, também fechamento de empresas, aumento de desemprego, que hoje no Japão está em torno de 2%, queda na renda, né, que aí acaba aumentando também a desigualdade social. Tá? Mas legal, acho que ficou longo aqui, vamos parar por aqui, espero que tenham gostado, valeu, tamo junto.